Eu sempre soube que amor, sozinho, nunca seria suficiente. Amor, sem respeito, sem lealdade, sem verdade, é apenas uma palavra bonita usada para enfeitar promessas vazias. E foi exatamente assim que comecei a perceber o que se escondia sob o verniz brilhante do meu casamento. O nome dele era Henrique. Para todos que olhavam de fora, éramos o casal perfeito. Ele com seu sorriso calculado, seu jeito charmoso de cumprimentar a todos como se o mundo fosse uma extensão do seu palco pessoal. Eu, ao seu lado, a esposa que construíram um império doméstico de aparências, sustentando cada mentira com sorrisos forçados e olhares cúmplices. Não foi um grande estouro que revelou a podridão escondida, foram as pequenas fissuras que, lentamente, racharam tudo. As ausências cada vez mais frequentes, os sussurros ao telefone, a impaciência crescente. Pequenas humilhações disfarçadas de brincadeiras, até meu espelho começou a me devolver um rosto que eu mal reconhecia. O começo do fim veio de forma quase banal. Um jantar comum, uma noite qualquer, e o celular dele, largado sobre a mesa da cozinha. Eu nunca fui o tipo de mulher que fuçava nas coisas dos outros. Sempre acreditei que quem procura acha, e eu tinha medo do que poderia encontrar. Mas naquela noite, eu peguei o celular. Não porque suspeitasse. Não porque quisesse saber. Eu simplesmente sabia. A primeira coisa que vi foi uma notificação piscando, uma mensagem privada, de alguém que eu não conhecia. O nome salvo como cliente 97. Tão infantil que chegou a me dar vontade de rir. A mão tremia um pouco quando deslizei o dedo pela tela. A mensagem era uma foto. Ela, deitada em lençóis que eu reconheci, eram da nossa casa de praia. O sorriso dela era venenoso, os olhos brilhavam de triunfo. E logo abaixo, a legenda, como um dardo cravado em meu peito. Ele está te abandonando e levando o dinheiro. Por um segundo inteiro, eu fiquei parada, olhando para a tela, sentindo como se tivesse levado um tapa. Mas então, algo dentro de mim, algo que havia sido sufocado por anos, se levantou. Era um tipo de fogo frio, uma clareza cortante que limpava toda a névoa da dor. Ela pensava que tinha vencido. Que ao apertar o enviar daquela mensagem, ela teria quebrado o pouco que restava de mim. Mal sabia ela que, naquele exato momento, eu já estava alguns passos à frente. Meses atrás, quando as ausências dele começaram a se tornar semanais, eu havia sentido aquele frio na espinha que só quem já foi traída consegue reconhecer. Desde então, sem alarde, sem cenas, comecei a movimentar as peças no meu próprio tabuleiro. Eu contratei um advogado silencioso, discreto. Um contador de confiança. Estudei as contas da empresa, os contratos, os fluxos bancários. Abri contas em meu nome exclusivo e comecei a transferir, centavo a centavo, o que eu podia. Sem pressa. Sem levantar suspeitas. E agora, naquela noite, com a foto dela ainda brilhando no celular, eu apertei o último botão que faltava, a transferência final. Henrique poderia estar se preparando para fugir com ela e com o dinheiro, mas já não havia mais nada para levar. Ainda com o coração batendo rápido, mas agora de pura adrenalina, abri minha pasta de e-mails. Em poucos cliques, encaminhei toda a documentação para os sócios dele. Cada desvio, cada transação suspeita, cada movimentação que Henrique achava que ninguém jamais descobriria. Enviei. Respirei fundo. E esperei. A sobremesa estava na mesa quando tudo começou a desmoronar. Henrique tentou pagar a conta com seu cartão preto, aquele que ele adorava jogar sobre a mesa com tanto orgulho, mas a máquina apenas apitou, seca e cortante, transação recusada. Ele franziu a testa, nervoso. Tentou outro cartão. Recusado também. Mais um. Mais uma recusa. Eu podia quase ouvir o ranger de seus dentes enquanto o pânico começava a manchar seu sorriso. O maitre se aproximou, desconfortável, enquanto Henrique suava, procurando soluções no bolso do paletó que não estavam mais ali. Foi então que veio o grito. Não um grito alto, mas um gemido rouco, arrancado de suas entranhas, de pura incredulidade. O som mais doce que eu já escutei. Ali, diante de todos, Henrique estava nu. Sem dinheiro. Sem poder. Sem máscaras. Enquanto ele implorava por mais alguns minutos, prometendo que era um erro bancário, que ligaria para o gerente, que resolveria tudo, eu apenas me levantei,
peguei minha bolsa com calma e caminhei até a porta. Parei apenas por um momento, olhando para trás. Capturei em minha mente a imagem dele ali, humilhado, abandonado, perdido. Eu sorri. Porque sabia que era apenas o começo. A porta do restaurante se fechou atrás de mim com um estalo seco, abafando o burburinho constrangido que começava a crescer lá dentro. O ar da noite me envolveu como uma promessa. Eu parei na calçada por um instante, sentindo o vento frio morder minhas bochechas, e pela primeira vez em muito tempo, respirei de verdade. Henrique ainda estava preso lá dentro, tentando explicar o inexplicável para um gerente impassível e para os sócios que, a essa altura, já deviam ter recebido os documentos que eu havia enviado. Era engraçado pensar que, durante anos, eu tinha acreditado ser a parte frágil da nossa relação. A dependente. A vulnerável. Mas ali, de pé sob a luz amarelada de um poste de rua, percebi que a verdadeira fragilidade sempre foi dele. Eu sabia o que vinha a seguir. Mensagens desesperadas. Ligações. Tentativas de barganha. Desculpas vazias seguidas de acusações histéricas. Henrique não sabia perder. Ele não sabia ser deixado para trás. Enquanto caminhava até o estacionamento, escutei o celular vibrar dentro da bolsa. Primeiro uma, depois duas, depois 7 chamadas em sequência. O nome dele brilhava na tela, insistente como um apelo. Ignorei todas. Cada passo que eu dava parecia dissolver um pouco mais as correntes invisíveis que me amarravam àquela vida. Correntes feitas de medo, de culpa, de expectativas alheias. E agora, enquanto o salto dos meus sapatos ecoava no asfalto, eu senti essas amarras se despedaçarem, uma a uma. Lágrimas ameaçaram subir aos meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de libertação. Meu carro estava onde eu o deixará, reluzente sob a luz mortiça do estacionamento. Entrei, fechei a porta e, antes de ligar o motor, deixei a cabeça cair contra o volante por alguns segundos. Quantas vezes eu sonhara com aquele momento? Quantas noites de insônia, encarando o teto, desejando apenas desaparecer da vida que eu fingia viver? Agora era real. Eu era livre. Liguei o motor, deixando o ronco suave do carro preencher o silêncio dentro de mim. Não havia para onde ir imediatamente. Não havia ninguém esperando. E, paradoxalmente, essa ausência me pareceu a coisa mais bonita do mundo. Dirigi sem rumo por algumas ruas, deixando a cidade passar como um borrão pelas janelas. As luzes dos postes, as vitrines fechadas, os casais caminhando apressados pelas calçadas. Era como se eu estivesse em um mundo paralelo, onde ninguém sabia quem eu era, o que eu havia feito, o que eu estava prestes a reconstruir. Meu celular continuava vibrando, como um mosquito irritante tentando picar através de uma rede de proteção invisível. Por fim, encostei o carro em um canto tranquilo, peguei o aparelho e abri a caixa de mensagens. Henrique havia deixado uma enxurrada de textos. Amor, houve um problema. Vamos conversar? Não sei o que aconteceu. Me liga. Não acredito que você faria isso comigo. Você acabou comigo, sua louca. Eu vou acabar com você, sua ingrata. Ri. Um riso seco, quase sem som. Era previsível. Primeiro, a sedução. Depois, a culpa. Depois, a ameaça. Henrique era um roteiro gasto, um ator decadente repetindo falas que já não convenciam ninguém. Apaguei as mensagens sem responder. Cada toque na tela era um ato de renascimento. Eu sabia que ele não desistiria facilmente. Henrique era um predador que não aceitava perder sua presa. Mas agora eu não era mais uma presa. Eu era a caça que havia armado sua própria armadilha. Coloquei o celular no modo silencioso e fiquei ali, dentro do carro, olhando o nada por alguns minutos. O que fazer agora? Onde recomeçar? A casa onde morávamos, eu sabia, seria um dos primeiros campos de batalha. Henrique não aceitaria perder o que considerava seu. Ainda que o imóvel estivesse em meu nome, outro movimento silencioso que eu havia feito meses antes, ele tentaria brigar. Talvez até inventasse histórias, tentasse me pintar como uma louca desequilibrada. Mas eu estava preparada. Tinha provas. Contratos. Transferências. Cópias de conversas.
E, acima de tudo, tinha a verdade. Henrique podia ser esperto, mas havia subestimado a mulher que ele achava que controlava. Eu não era mais a esposa chorosa que aceitava migalhas de atenção. Eu não era mais a mulher que perdoava traições veladas em troca de jantares caros e viagens para ostentar nas redes sociais. Eu era a tempestade que ele mesmo havia chamado. Liguei o carro novamente e tomei uma decisão. Não passaria a noite vagando. Não dormiria em um hotel barato. Não me esconderia. Eu voltaria para casa. A nossa casa. A minha casa. Era hora de Henrique ver que, no tabuleiro que ele achava dominar, quem dava as cartas agora era eu. Enquanto dirigia pelas avenidas quase desertas, um pensamento me atravessou como um raio. Quantas mulheres, agora mesmo, estavam presas a vidas como a que eu estava abandonando? Quantas sonhavam em fugir, mas se sentiam pequenas demais, fracas demais? Eu queria abraçar cada uma delas e sussurrar: você é muito mais forte do que fizeram você acreditar. A mansão apareceu diante de mim, iluminada como uma miragem fria. Estacionei com firmeza, saí do carro e subi a escada da varanda com passos firmes. Eu já não era mais a mulher que um dia entrou ali acreditando em contos de fadas. Agora, era uma mulher que escrevia sua própria história e estava apenas começando. Com a chave ainda em minha mão, olhando para a porta pesada à minha frente, eu prometi a mim mesma, em silêncio: nunca mais. Nunca mais me deixaria ser silenciada. Nunca mais me deixaria ser diminuída. Nunca mais deixaria outra pessoa definir o meu valor. Girei a chave na fechadura. Entrei na casa. E no instante em que a porta se fechou atrás de mim, soube. Henrique não fazia mais parte daquele lar. Nem daquela vida. Ele havia me perdido. E a parte mais cruel, a parte que doía mais para ele, era que eu não sentia absolutamente nada além de alívio. A casa estava em silêncio absoluto, exceto pelo estalo ocasional das madeiras antigas se acomodando ao frio da noite. Cada passo que eu dava ecoava nos corredores largos, reverberando como uma declaração de posse. Eu passei a mão pelas paredes enquanto subia a escada. Durante anos, eu limpei, decorei e cuidei de cada centímetro daquela casa, como quem tenta provar seu valor através da perfeição. Agora, cada detalhe era meu aliado. Cada cantinho me lembrava que aquela história, a minha história, não seria apagada tão facilmente. Cheguei ao quarto e encontrei a cama impecavelmente arrumada, como eu havia deixado naquela manhã, antes do jantar que terminaria em ruína. A ausência de Henrique ali era quase tangível, como uma ferida exposta. Soltei a bolsa sobre a poltrona, tirei os sapatos e me sentei na beira da cama. Fechei os olhos por um instante e ouvi, na memória, a risada vazia dele, os sussurros apressados no telefone, as desculpas esfarrapadas que eu fingi acreditar. Não mais. Meu celular vibrava em silêncio na bolsa, uma centena de notificações não lidas. Eu não precisava olhar para saber, Henrique estava em pânico. E em seu desespero, ele seria capaz de qualquer coisa. Inclinei a cabeça para trás e sorri. Que viesse o que tivesse que vir. Eu estava pronta. A primeira investida de Henrique aconteceu antes mesmo do amanhecer. Às 4:30 da manhã, o barulho insistente da campainha me arrancou de um sono leve. Eu sabia que era ele antes mesmo de olhar pela janela. Abaixei-me discretamente, de trás da cortina, o vi. Descomposto, desajeitado, batendo no portão com as mãos abertas e gritando meu nome. Isabela. Ele urrava. Abre essa porta. A gente precisa conversar. Respirei fundo, sentindo um certo prazer frio em assistir à cena. Durante tanto tempo, eu fora a mulher que se arrastava atrás de migalhas. Agora, era ele quem implorava. Não movi um músculo. Henrique chutou o portão com força. Seus gritos cortavam a madrugada, furiosos e patéticos. Depois de alguns minutos, cansado, ele encostou a testa contra o metal frio e murmurou algo que não consegui ouvir. Sorri. Deixei-o lá fora. Que ele sentisse o gosto da impotência. Que soubesse, pela primeira vez, como era ser ignorado, desprezado, apagado. Quando o dia finalmente clareou, Henrique já havia desaparecido, provavelmente para tentar arquitetar algum novo plano patético. Eu não me preocupava. Cada movimento dele já era previsto.
cada passo, antecipado. Fui até a cozinha e preparei um café forte, sentindo o aroma invadir o ambiente e expulsar os últimos vestígios da noite turbulenta. Enquanto mexia o açúcar na caneca, refleti sobre tudo o que havia suportado até chegar ali. As traições eram apenas a ponta do iceberg. Pior do que isso era a humilhação sutil, aquela violência emocional camuflada em comentários, gestos e ausências. Era o jeito como ele diminuía meus sonhos, zombava das minhas ideias, ria dos meus medos. Durante anos, eu aceitei. Por amor? Talvez. Mas, pensando bem agora, era mais por medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ficar sozinha. Medo de admitir que tinha apostado tudo em um homem vazio. Engoli o café de um gole só e tomei uma decisão. Eu não seria apenas uma vítima que se reergue em silêncio. Eu faria Henrique lembrar, todos os dias, da mulher que ele achou que poderia destruir. Ao meio-dia, como eu já havia antecipado, recebi uma notificação judicial. Henrique estava tentando contestar a propriedade da casa. Sentei-me na sala de estar, coloquei os documentos sobre a mesa e comecei a trabalhar. Um por um, reuni provas, datas, testemunhas, extratos bancários. Cada linha, cada assinatura, cada detalhe estava a meu favor. Eu não estava lutando com ódio. Eu estava lutando com frieza. Com método. Com clareza. Henrique me ensinou, durante anos, a desconfiar, a ser cautelosa, a guardar tudo. Agora, eu usava essas lições contra ele. Enquanto preparava o dossiê, o telefone fixo tocou. Atendi, já esperando pela voz desesperada do outro lado. Você acha que venceu, Isabela? Henrique rosnou. Você não sabe com quem está lidando. Eu vou acabar com você. Vou tomar tudo que é seu. Vou te deixar na rua. Inclinei-me para trás na cadeira, observando o teto enquanto ele vociferava. Quando ele fez uma pausa para respirar, respondi calmamente. Henrique, você já tirou tudo que podia de mim. Exceto uma coisa. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. E o que seria, sua idiota? Ele cuspiu. Sorri, com uma serenidade que parecia insultá-lo ainda mais. A minha liberdade. Desliguei sem esperar resposta. Deixei o telefone cair no sofá e fechei os olhos por um momento. Lá fora, o sol brilhava como se o mundo estivesse me oferecendo uma nova chance. Eu sabia que a guerra estava apenas começando. Henrique era o tipo de inimigo que preferia se destruir a admitir a derrota. Mas, desta vez, quem tinha vantagem era eu. E eu não pretendia desperdiçá-la. Ainda naquela tarde, recebi uma visita inesperada. 2 homens engravatados bateram à minha porta, os advogados dos sócios de Henrique. Vieram agradecer pelas provas que eu havia enviado e me tranquilizar de que estavam tomando todas as medidas legais para bloquear qualquer tentativa dele de acessar contas ou bens da empresa. Ele não vai ter nem onde cair morto, disse um dos advogados, com um sorriso satisfeito. Eu apenas assenti. Não era vingança pelo prazer. Não era sadismo. Era justiça. Era o reequilíbrio de uma balança que por muito tempo pendia a favor de quem nunca mereceu. Eles me entregaram uma cópia de uma petição judicial, autorizando o bloqueio de contas bancárias, cartões e imóveis em nome de Henrique. E ainda me informaram que ele estava sendo afastado administrativamente da sociedade. Sentei-me de novo na sala, com os papéis no colo, e senti uma lágrima escorrer. Desta vez, uma lágrima de alívio. Eu havia vencido uma batalha. Mas ainda havia toda uma guerra pela frente. E eu estava pronta para ela. Eu deveria estar satisfeita. Afinal, Henrique estava perdendo tudo que considerava seu e, ainda assim, algo dentro de mim continuava em alerta, como um animal acuado que sente o perigo antes mesmo de vê-lo. Eu sabia quem era Henrique. Sabia do que ele era capaz quando se sentia encurralado. E, agora, sem dinheiro, sem poder, sem máscaras, ele era um animal ferido. E animais feridos são perigosos. A primeira investida pública veio mais rápido do que eu imaginava. 2 dias depois de sua falência começar a se espalhar como fumaça por entre seus conhecidos, Henrique orquestrou seu ataque. E, desta vez, não foi apenas em telefonemas ou mensagens furiosas. Foi nas redes sociais.
Acordei naquela manhã com o celular explodindo de notificações. Amigas de infância, colegas de trabalho, até vizinhos que mal falavam comigo, todos me marcando ou enviando links. Henrique havia postado um vídeo. Com a voz trêmula de falsa emoção, ele dizia ser vítima de uma esposa traidora, uma interesseira cruel em que havia roubado tudo que ele construiu com esforço. A legenda era ainda mais venenosa. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Nem todo sorriso é sincero. Olhei para o vídeo sem piscar. Cada palavra, cada inflexão de voz, cada olhar dolorido ensaiado para a câmera. Era uma performance. Uma ópera barata. Um teatro para arrancar pena de quem nunca conheceu sua verdadeira face. O pior era ver a quantidade de comentários de apoio que pipocavam. Gente que não sabia da missa à metade. Gente pronta para julgar. Gente que precisava desesperadamente de um vilão para odiar, e de uma vítima para endeusar. Naquela manhã, Henrique virou mártir da própria tragédia. E eu? Eu virei a vilã conveniente. Saí para ir ao mercado naquele dia com um lenço amarrado nos cabelos, óculos escuros, como se estivesse tentando me camuflar no próprio bairro. Cada passo parecia pesado. Cada olhar parecia atravessar minha pele. Senti a hostilidade de alguns rostos conhecidos. Senti o julgamento silencioso de vizinhos que até poucos dias atrás sorriam quando eu passava. Uma mulher no corredor das frutas chegou a cochichar algo para a amiga ao meu lado, com um sorrisinho venenoso. Como se eu fosse uma atração de circo. Engoli seco. A vontade de largar tudo no chão e correr foi real, quase primitiva. Mas não. Eu não correria. Eu não me esconderia. Henrique queria me destruir de dentro para fora. Queria que eu me encolhesse, que me envergonhasse, que me anulasse. E eu não daria esse prazer a ele. Ergui a cabeça, olhei diretamente nos olhos da mulher que cochichava, e vi o sorriso dela vacilar. Passei com a postura ereta, como quem carrega uma coroa invisível. Que falassem. Que mentissem. Que julgassem. Eu sabia a verdade. E a verdade era um escudo que nenhum veneno poderia atravessar. No entanto, a batalha emocional foi brutal. Naquela noite, sozinha em casa, sentei-me no chão da sala, abraçando os joelhos. A única luz vinha da televisão, que eu deixava ligada apenas para não sentir o peso do silêncio. A dor era insidiosa. Não pela perda de Henrique, mas pela perda da ilusão. A ficha finalmente caiu, eu nunca tinha sido amada de verdade. Tinha sido útil. Uma peça conveniente no tabuleiro de alguém que só sabia jogar para si mesmo. A constatação doeu como um soco. E eu permiti a mim mesma chorar, pela última vez. Não pelas perdas materiais. Não pelas humilhações públicas. Mas pelo tempo desperdiçado tentando ser suficiente para alguém que nunca mereceu sequer meu esforço. Chorei por todas as noites em que dormi virada para o lado, esperando um carinho que nunca veio. Por todas as vezes que fui diminuída com palavras sutis que me fizeram duvidar do meu valor. Por todas as promessas quebradas, todos os sonhos mutilados, todos os silêncios que gritaram mais alto que qualquer insulto. Eu chorei até não haver mais nada para sair. Até que a dor virasse poeira. Até que dentro de mim só restasse um espaço limpo, aberto, vazio e, paradoxalmente, cheio de possibilidades. Quando o sol começou a atingir o céu de rosa e dourado, eu me levantei do chão, lavei o rosto, troquei de roupa e saí para caminhar. Cada passo que eu dava era uma afirmação silenciosa. Eu ainda estou aqui. Eu ainda sou eu. E não importa o que tentem fazer comigo, eu não vou ser quebrada. Claro que Henrique não parou ali. Dias depois, recebi intimações de processos falsos, acusações de abuso financeiro, alegações absurdas de que eu teria forjado documentos, inventado provas. Era a estratégia do desespero. Ele queria me esgotar. Queria que eu gastasse minhas forças, meu dinheiro, meu tempo. Queria me arrastar para a lama. Eu sabia disso. Sabia que ele queria me desgastar até que eu desistisse. E, por um breve momento, quase cedi ao cansaço. Era tanto peso, tanta injustiça, tanto veneno, que parecia mais fácil simplesmente largar tudo e desaparecer. Mas aí eu me lembrei. Eu já havia sobrevivido ao pior.
Eu sobrevivi anos ao lado de um homem que me amava como se eu fosse descartável. Sobrevivi a ver meu nome sendo sujado, minha história sendo reescrita com mentiras. Sobrevivi a cada olhar torto, a cada risadinha pelas costas, a cada traição pública. Se eu suportei tudo isso, suportaria mais um pouco. Não era o fim. Era apenas a parte mais difícil antes da vitória. Eu engoli o medo, assinei os papéis necessários, contratei um advogado de verdade, um tubarão que havia destruído figuras muito maiores que Henrique, e deixei que a justiça seguisse seu curso. A diferença era que, desta vez, eu não lutava mais apenas por mim. Eu lutava por todas as vezes em que fui ensinada a baixar a cabeça. Por todas as vezes em que disseram que era melhor engolir o choro do que bater de frente. Eu lutava por quem eu me tornará, uma mulher que finalmente entenderá que ninguém tem o direito de definir quem você é. Ninguém. Nem mesmo aquele que um dia jurou te amar. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei uma carta no portão. A letra desleixada, os erros de ortografia, tudo denunciava a autoria. Henrique. Não tive coragem de abrir de imediato. Fiquei olhando para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quando finalmente rasguei o papel, encontrei apenas uma frase rabiscada. Isso não acabou. Sorri. Não, Henrique. Não acabou. Mas desta vez, quem vai terminar essa história sou eu. A carta de Henrique ainda estava sobre a mesa da sala, aberta, rasgada, inútil. Era uma ameaça vazia, escrita por um homem que já perderá tudo e agora, desesperado, tentava agarrar as sombras do que um dia foi. Mas eu não era mais a mulher que tremia diante das ameaças dele. Não era mais a mulher que pedia desculpas sem ter culpa. Não era mais a mulher que aceitava pouco, achando que era muito. Eu era a mulher que sobreviveu. E Henrique estava prestes a descobrir isso da maneira mais amarga possível. O dia da audiência chegou. Era para ser apenas uma formalidade, mais uma tentativa patética de Henrique de contestar o óbvio. Mas para mim, era mais do que isso. Era simbólico. Era o encerramento de um ciclo de abusos silenciosos. Acordei cedo, vesti meu melhor conjunto, sóbrio, elegante, inabalável, e amarrei os cabelos para trás, expondo cada linha do meu rosto. Não me escondi. Não me diminui. Quando cheguei ao tribunal, Henrique já estava lá, encostado contra a parede como um vulto derrotado. O terno amarrotado, o rosto inchado de noites mal dormidas. Um homem que, sem suas máscaras, era apenas pequeno. Ele me viu e tentou um sorriso cínico, mas seus olhos não acompanharam o movimento. Por dentro, ele estava em ruínas. Ótimo. A sessão foi rápida. Meu advogado desfilou as provas de maneira impecável, extratos bancários, testemunhos, assinaturas, registros. Henrique tentou contestar, claro. Trocou acusações vazias, choramingou, encenou. Mas ninguém comprou seu teatro. Nem mesmo o juiz, que, ao final da sessão, suspirou alto antes de proferir a sentença. Todos os bens transferidos para Isabela por direito. Processo de Henrique arquivado por tentativa de fraude processual. Multa estipulada. Ordem de restrição por assédio emocional concedida. A voz do juiz ecoou como música nos meus ouvidos. Henrique não gritou. Não chorou. Não fez escândalo. Ele apenas ficou lá, parado, enquanto a decisão esmagava o pouco que restava do seu orgulho. Quando a sessão terminou, levantei-me com calma, peguei minha bolsa e caminhei até a saída. Ao passar por ele, parei por um instante. Henrique levantou os olhos, e por um segundo, vi o homem que eu havia amado, ou melhor, o homem que eu achava que amava. Sorri. Um sorriso frio. Um sorriso que dizia tudo que as palavras não conseguiam abarcar. E então, baixinho, para que apenas ele ouvisse, sussurrei. Você cavou sua própria cova, Henrique. Agora deite-se nela. Saí sem olhar para trás. Nunca mais. Nos meses que se seguiram, a vida começou a florescer novamente. Recuperei minha casa, minhas contas, minha paz. Reencontrei velhos amigos, aqueles poucos que realmente importavam, e os poucos que acreditaram nas mentiras dele desapareceram como poeira ao vento. Fiz terapia. Trabalhei em mim mesma.
reconstruí o que anos de manipulação haviam tentado destruir. Descobri paixões que eu nem lembrava que existiam. Viajei sozinha pela primeira vez, olhando o mundo com olhos livres. Renasci. Henrique? Ouvi dizer que tentou começar de novo em outra cidade, mas a reputação o seguia como uma sombra. Ninguém confiava nele. Os sócios que ele traiu? Não esqueceram. A justiça? Continuava no seu encalço. E eu? Eu seguia em frente. Sem carregar o peso da mágoa, sem a necessidade de provar nada para ninguém. A maior vingança que eu poderia ter era simples e brutal: ser feliz. Não apesar do que ele fez, mas exatamente por ter sobrevivido a tudo o que ele tentou fazer. Uma tarde, enquanto caminhava por um parque próximo à minha casa, vi um grupo de mulheres sentadas sob uma árvore, rindo, compartilhando histórias. Algumas falavam sobre términos difíceis. Outras sobre recomeços corajosos. Sentei-me em um banco e sorri, ouvindo de longe. Cada história era um lembrete silencioso de que, por mais que tentem nos quebrar, somos feitas de algo muito mais forte do que eles imaginam. Somos feitas de cicatrizes que se transformam em armaduras. De lágrimas que regam a semente da nossa força. De quedas que só nos ensinam a levantar mais firmes. Fechei os olhos por um momento, sentindo a brisa acariciar meu rosto, e sussurrei para mim mesma. Eu sobrevivi. Eu lutei. Eu venci. E desta vez, ninguém jamais poderia tirar isso de mim.